Povo Desperto, eu sou Renata Pereira, sou terapeuta holística e está começando mais um Maestria Quântica. Oi, gente, hoje a gente vai falar mais uma vez de espelhamento, mas hoje eu vou falar de uma forma diferente. Eu vou contar uma historinha verdadeira, real, que aconteceu comigo. Eu tenho 3 filhos de idades completamente diferentes. Eu tenho um filho de 19, eu tenho um de 11 e um de 4. Todos meninos, né, e cada um com as suas características. E é lógico que, como toda mãe, você quer a perfeição de seus filhos. Você quer tirar deles o melhor que eles puderem produzir. E o meu filho de 19 anos, ele está embarcando num sonho, num projeto de vida muito audacioso, que está deixando a mamãe extremamente orgulhosa. Mas, para que ele seja bem-sucedido, é necessário que alguns hábitos sejam modificados. E isso ficava martelando a minha cabeça. Porque a gente, mesmo a gente que sabe, a gente, se não ficar se policiando, a gente acha que a responsabilidade é do outro, que a mudança é do outro. E quando chegou num ápice, né, que a coisa tinha que ter uma mudança real, eu parei e falei, bem, meu filho é o meu espelho, né? Ele mostra para mim tudo o que existe em mim. Então, se eu quero uma mudança externa, eu tenho que mudar internamente. E eu fui buscar dentro de mim aquelas características que me irritavam tanto nele, que faziam com que ele não tivesse os resultados que ele gostaria de ter em questões anteriores e que poderia ser um empecilho para que ele atingisse esse projeto mais audacioso, para que ele saísse realmente vencedor desse processo, desse desejo dele. E eu fiquei algum tempo olhando para mim, para entender. E não é, claro, não é uma questão fácil, não é mesmo, né? Mas é o que eu falo sempre, é possível e é necessário. E depois que você identifica, é só trabalhar e as coisas mudam de uma forma muito gritante, né? E eu comecei a identificar em mim aquelas características comportamentais, aqueles hábitos que me deixavam tão irritada e que eu sabia que eram prejudiciais para que ele fosse bem-sucedido nos projetos dele. Lógico que existem temperaturas diferentes, né? Ele espelha o que existe na essência, a vibração, para que eu entenda, mas não é exatamente, não são os mesmos hábitos, né? Ou então não é a mesma força do hábito. Vou dar um exemplo mais claro. O meu filho tem o hábito de procrastinar. Gente, isso é a coisa mais terrível que a gente pode ter no nosso comportamento. Porque isso quebra o fluxo do que o universo está trazendo para a gente. E a gente sabe que o universo é movimento. E quando você está indo, e de repente você corta o fluxo, todo aquele trabalho, toda aquela energia é perdida, né? E eu fui encontrar isso em mim. E eu identifiquei o seguinte, eu sempre tive uma facilidade muito grande para aprender. As informações, eu entro em contato com as informações e eu entendo com muita facilidade, eu absolvo com muita facilidade. E isso fez com que eu, durante o período escolar, eu estudasse muito pouco. Porque eu aprendia muito rapidamente, né? Na sala de aula, com a explicação do professor, para mim era o suficiente. Eu não precisava ficar remoendo aquela matéria, porque a partir do momento que eu entendo, eu sei fazer.
E uma das coisas que na época de estudante sempre me incomodavam e que me dispersavam na sala de aula era exatamente as pessoas que tinham uma dificuldade maior para entender, tinham um processo de entendimento diferente do meu, né? E eu, claro, imatura, não entendia isso, e aquilo ficava o professor repetindo várias vezes a mesma coisa, aquilo me entediava de uma forma absurda. E eu começava a dispersar e começava a atrapalhar os outros, porque eu queria conversar, né? E eu acabava atrapalhando. Esse entendimento eu fui ter muito depois, né? Mas aí eu encontrei nele, né, essa característica minha de uma outra forma nele. Então, o que eu entendi? Que eu preciso cuidar dessas questões da minha procrastinação, em tudo aquilo que eu acho que por eu ter uma facilidade maior para aprender, eu acabo deixando tudo para a última hora, porque eu sei que eu não vou precisar de tanto tempo para me aprimorar naquela questão. Então, eu acabo deixando para a última hora. É uma característica minha, realmente, né? Eu não tenho... eu tenho dificuldade com organização de tempo. Então, eu fui percebendo que, em caráteres diferentes, tudo isso existe nele e tudo isso me incomoda nele, né? Então, eu resolvi. Eu falei, não, eu vou deixar ele, porque não é ele, sou eu, né? E eu vou tratar em mim essas questões. E quando eu identifiquei essas questões, eu comecei a lutar para modificar os meus hábitos. Por isso, essa semana eu tô falando tanto de hábitos, gente. Porque eu tô vivendo isso. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, né? Eu comecei a olhar para mim com um olhar diferenciado, né? Com um olhar do que realmente eu preciso curar para transformar a minha vida, para que a minha vida seja mais equilibrada, mais estruturada, né? Para que eu me programe com antecedência para fazer as coisas, para que eu cumpra a programação que eu mesma criei, né? Então, tudo isso são hábitos e que, a partir do momento que eu curo em mim, eu sei que ele estará curado, porque ele não vai ter mais a necessidade de trazer para mim esse espelhamento. Por que eu estou falando disso? Porque eu entendo o quanto é difícil a gente conseguir perceber no outro aquilo que existe em nós, aquilo que nos incomoda, nos irrita, que faz com que você não vá com a cara de alguém e descobrir que aquilo está em você, que aquela pessoa que você detesta, que tem aquele comportamento que você acha horrível, é você espelhado. É difícil, é muito difícil. Mas, gente, esse é o caminho. Se você quer se transformar, se você quer uma vida diferente, se você quer que todo o seu entorno seja harmonioso com os seus desejos, com a vida que você quer ter, são essas ligações que trazem tudo aquilo que você precisa curar. Então, veja em você, por mais que seja difícil, por mais que a princípio você não consiga identificar nada, porque você acha que o outro é tão diferente de você, que você a princípio não consegue identificar nada e depois você vai ver que essa diferença não existe. Não existe. É só uma questão de você olhar para dentro. Então, a conversa de hoje é essa. E eu vou mantendo vocês informados das mudanças. Um abraço, tchau!